Seguimos para Brasília. Agora o presidente da República faz críticas ao Tribunal Superior Eleitoral por não aceitar contagem simultânea de votos. Paula Cuenca, de volta aqui ao Jornal da Manhã. Qual foi o motivo da crítica de Jair Bolsonaro, Paula? O presidente da República criticou o fato do Tribunal Superior Eleitoral não ter acatado, segundo o presidente da República, uma sugestão feita pelas Forças Armadas para que essas eleições elas pudessem ter uma contagem simultânea de votos. Cabe a gente lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral, neste final de semana, apresentou um relatório a respeito de quantas sugestões e quais foram recebidas pela Comissão de Transparência das Eleições. Inclusive, das 44 sugestões que estão elencadas, 32 foram acatadas, total ou parcialmente. 11 delas devem ser analisadas para o próximo pleito eleitoral, porque não haveria mais tempo de fazer mudanças para essas regras eleitorais, e apenas uma foi rejeitada. E dessa lista não aparece essa solicitação que o presidente Jair Bolsonaro se referiu a um pedido de se fazer uma contagem simultânea de votos, um pedido que partiria das Forças Armadas. O presidente da República, inclusive, durante esse evento ocorrido em Campinas, que ele participou de forma virtual, algo que nem estava no planejamento do evento, ele diz que nesta semana vai se debruçar melhor a respeito desse assunto e insistir nessa possibilidade de contagem simultânea dos votos. Inclusive, Jair Bolsonaro também fez críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, dando a entender que ele teria uma parcialidade nas suas decisões, colocando, inclusive, que Luiz Edson Fachin teria sido a pessoa responsável por soltar da prisão o ex-presidente Lula e que agora, então, fica como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e toma as decisões que, então, recebem as críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Paula Cuenca, de Brasília. Agora, já os nossos comentaristas, começa por você, Cristina Grêmio, e essas novas críticas do presidente ao processo eleitoral. Cris. O presidente, Thiago, continua reverberando a voz das ruas, o que a população está falando e o que incomoda o cidadão comum, que está preocupado, sim, com o processo eleitoral, porque ele não é transparente. Não adianta a gente ficar aqui elucubrando e dizendo que o TSE é isso, que o ministro Barroso falou aquilo e agora o ministro Fachin. A população está em dúvida e precisa de transparência, até porque a Constituição determina que seja assim. E eu lembro sempre que o Código Eleitoral, no artigo 221, exige contagem pública dos votos, o que não é feito há mais de 25 anos. Antes o eleitor não estava atento para isso, agora está e precisa ser respeitado. Em relação ao TSE, agora dizer que foram 44 sugestões que as Forças Armadas apresentaram e que 32 foram acatadas, me surpreende demais, porque semanas atrás o TSE simplesmente desdenhou é a palavra das orientações, sugestões feitas por técnicos de controle cibernético, de defesa cibernética do Brasil, que estão no Exército e foram os que analisaram o nosso sistema eleitoral, lembrando a convite do próprio TSE. Então, agora mudaram o discurso, por quê? O presidente Bolsonaro erra, sim, quando ele diz que Fachin foi o responsável pela libertação de Lula da cadeia. Não, a corte inteira, todos os 11 ministros daquele momento foram responsáveis porque, aliás, com exceção dos que votaram, acho que teve 1 ou 2 votos contra o fim da prisão em segunda instância, mas foi aquela mudança de decisão em relação à prisão em segunda instância que colocou Lula e outros milhares de bandidos perigosos, inclusive, mas milhares de bandidos também de colarinho branco nas ruas de novo. A responsabilidade do Fachin é pelo arquivamento do processo e por essa ladainha mentirosa que a esquerda vem plantando aí pelo Brasil, espalhando pelo Brasil, de que Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado, ele foi apenas beneficiado por uma decisão, uma manobra muito estranha, criticada por vários juristas. Aí sim, do ministro Fachin. Foi ele, sim, que começou a botar fim na Lava Jato, quando deu aquela decisão muito estranha de que, depois de anos, inclusive julgando habeas corpus dentro daqueles mesmos processos e dando ganho de causa ou negando ganho de causa a recursos, aí decidiu que não era mais Curitiba o foro correto para analisar as questões do ex-presidente Lula e jogou tudo para Brasília. A Justiça de Brasília foi analisar e viu que não havia prazo antes de prescreverem os crimes para começar novos processos e por isso não abriu novos processos. Foi isso que aconteceu. Contem a mentira que quiser, foi isso que aconteceu. Então o presidente erra num pequeno detalhe, mas no todo ele está reverberando a voz das ruas, que é correta. Está olhando com preocupação o sistema eleitoral, porque ele gera dúvidas mesmo.
Olha, eu acho que o TSE tem dado, enfim, infinitas demonstrações de que o sistema eleitoral é confiável e é transparente, sim. Na sexta-feira, houve um ofício do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demandando que as propostas, as sugestões, as últimas enviadas pelas Forças Armadas, quando já havia expirado o prazo de fazer propostas e sugestões para o aprimoramento do sistema eleitoral, já tinha expirado esse prazo, mas mesmo assim ele continua demandando que essas propostas sejam debatidas. Ele ignora que o TSE já respondeu a esses últimos questionamentos, 10 questionamentos das Forças Armadas, dizendo inclusive que há vários erros de cálculos e eles partem de falsas premissas. O TSE voltou a responder mais uma vez ao ofício de Paulo Sérgio Nogueira, dizendo que eles participam de todas as etapas, porque fazem parte dessa comissão de transparência eleitoral montada no ano passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que haverá uma nova reunião no dia 20 de junho. Ontem à noite, o TSE, o ministro Edson Fachin, que é o atual presidente, divulgou mais um documento enumerando, detalhando todas as etapas de auditagem, de auditoria que poderão ser feitas e todas as pessoas que poderão participar como fiscalizadores, entidades, órgãos, atores da sociedade civil, inclusive as Forças Armadas, partidos políticos, CGU, TCU, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, a lista é enorme e a auditoria já começou e vai até o fim do processo eleitoral, até o dia seguinte do segundo turno. Quando o presidente Bolsonaro pede uma contagem paralela, ele falou numa live o que ele queria, né, que o computador, que as Forças Armadas tivessem como se fosse um cabo, ele até usou essa imagem, né, um cabo puxando e as Forças Armadas tivessem ali um computador numa salinha paralela, acompanhando toda a contagem de votos que supostamente na cabeça do presidente Bolsonaro, segundo teorias conspiratórias, é feita numa sala secreta, uma sala cofre do TSE, o que também não é verdade. Ele ignora o fato de que essa contagem já acontece isoladamente em cada urna. É impresso o boletim de urna afixado na porta. Tanto é que nas pequenas cidades do interior, os partidos políticos já sabem até quem venceu a eleição para prefeito ou os vereadores antes mesmo da contagem no TSE. Por quê? Porque eles passam de sala em sala da sessão eleitoral, recolhem os papéis, os boletins de urna afixados na porta e eles mesmos fazem a matemática, a contagem. É exatamente o que acontece no TSE. Então, não existe uma sala cofre, porque essa contagem é independente. Em última instância, você pode pegar todos esses papeizinhos que, obviamente, são disponibilizados eletronicamente e, dessa vez, serão imediatamente, no dia da eleição, disponibilizados eletronicamente e fazer a totalização, a mesma que supostamente é feita na tal sala secreta do TSE, que não existe, é uma figura de linguagem, é só uma sala onde ficam reunidos técnicos, mas não são eles que fazem essa totalização. Essa totalização acontece de forma independente em cada urna eletrônica quando acaba, às 5 horas da tarde, quando cessa a votação, quando termina a votação. Então, é só insistência nessa narrativa que quer colocar mais dúvida, que quer alimentar a teoria da conspiração e colocar mais dúvida na cabeça do eleitor. O sistema eleitoral é absolutamente seguro e o TSE vem dando inúmeras, inequívocas demonstrações da rigidez e da segurança do processo eleitoral no Brasil. Bom, essa narrativa da absoluta segurança e rigidez é justamente o que se pretende com essa atuação das Forças Armadas. As Forças Armadas foi convidada a participar do processo de análise, ela deu a sua contribuição e ela quer ver as suas contribuições respondidas. Se acolhidas, muito que bem, se não acolhidas, justificadamente explicadas por que não estão sendo acolhidas. É simples, não tem grande mistério. O que se viu em momento recente foi exatamente o que a Cristina falou. Essas respostas foram dadas simplesmente, ok, recebemos, não vamos acolher. Foi isso que aconteceu. Agora, há um outro aspecto aqui que diz respeito à aparência, né, do ponto de vista internacional das nossas eleições. É bom que tenham vários órgãos brasileiros acompanhando e acompanhando todas as etapas. Não se perde nada com isso. O que eu acho que nós perdemos realmente foi a oportunidade de ter impresso o comprovante de votação. Ao contrário do que alguns, inclusive, membros desse grupo do TSE mencionaram no passado, jamais se pretendeu fazer o voto impresso novamente, no sentido de assinalar uma cédula eleitoral e colocar na caixa. Nunca se cogitou isso. O que se queria, e teria sido muito importante, é você sair, junto da urna eletrônica, sair um comprovante impresso que fosse depositado numa caixa ao lado. E esse depósito de uma ficha ao lado seria justamente a garantia de uma auditagem, de uma recontagem, exatamente nos termos em que a legislação eleitoral demanda. Não custa lembrar
que o Aécio Neves e o PSDB, que se sentiram lesados, enfim, com uma dúvida muito grande acerca do processo eleitoral em 2014, pediram a recontagem de voto em 2014 e não conseguiram. Inclusive, desistiram depois dessa recontagem dos votos. O fato é que teria sido muito importante esse comprovante e ele não foi aprovado porque, indevidamente, houve uma diligência do ministro Barroso lá no Congresso Nacional se miscuindo numa votação que o Legislativo iria fazer.